Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jesse e hoje nós vamos falar sobre salvação. E eu quero falar para você a respeito de perguntas cruciais do tipo: como ser salvo? Uma vez salvo, para sempre salvo? E até mesmo, será que é possível perder a minha salvação? Então fique comigo que nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. Parte 1. Então já de início vamos entender como funciona a salvação da alma. O grande e principal alvo da fé é a salvação da alma. Isto é, primeiro nós devemos receber Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor de nossas vidas, para que sejamos livres da condenação eterna. Muitas pessoas se achegam a Deus e pelos mais diversos motivos, talvez porque quer uma cura da alma, talvez as finanças, a saúde física e etc. Não julgo que sejam motivações erradas, beleza? Ao longo do ministério de Cristo, nós observamos que muitas pessoas passaram a segui-lo após serem curadas ou libertas por ele. O desenvolvimento da fé nos mostra que o principal objetivo é a salvação da alma, como está escrito em 1 Pedro 1,9. Antes de qualquer desejo no cristianismo, deve vir a convicção da redenção e do perdão. Enquanto não houver em nós a certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida, devemos buscar a Deus e a sua palavra de forma que essa convicção seja gerada dentro de nós. O Senhor Deus não promove uma redenção parcial, mas sim eterna. É uma salvação para toda a eternidade. É uma promessa antiga que Deus já havia feito. E ele já havia anunciado através do profeta Isaías, quando ele falava para Israel. E Isaías ia dizer um versículo assim: nós vivemos os dias em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Pessoas de todas as nações foram enxertadas na videira, isto é, Israel. Romanos 1:16 até o 18. Assim, por meio de Jesus Cristo, os que crerem serão herdeiros da promessa de Deus, feita à nação de Israel. Assim, por meio de Jesus Cristo, vai dizer que os que crerem são herdeiros da promessa de Deus, feita à nação de Israel, que é a promessa da salvação eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação eterna é uma delas, é uma das promessas que Deus fez. É um presente que nos foi dado pelo Criador, por intermédio de seu Filho. Ele é o autor de tamanha façanha. Hebreus 12:2. Foi na cruz do Calvário que esta conquista veio para os que crerem em uma redenção eterna e definitiva. Isto é, não há mais necessidade de sacrifícios e ofertas. A nossa justificação tem começo e fim em Jesus. Então aí vem uma das perguntas. Então, como ser salvo? O texto de Romanos 10:9, do 9 ao 13, deixa bastante claro o que é preciso fazer para ser salvo. Você precisa confessar com a boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Crer que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Confiar no Senhor. Ou seja, não é complicado, mano. O processo é bastante simples. Além disso, em seus ensinamentos, o Senhor Jesus ordenou aos apóstolos que aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos, mano. Portanto, se você ainda não se arrependeu, eu lhe convido a esse momento, cara, a oferecer a Deus uma oração de arrependimento. Pedir que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. E de hoje em diante, confesse publicamente que Jesus é o seu Senhor. A salvação é pela graça de Deus. Ao longo da história, muitas pessoas questionam se a salvação pode ser alcançada de maneira tão simples. Sempre está em jogo o procedimento do pecador. Bandido, assassino, adúltero, mentiroso. Os piores seres humanos, após um encontro com Cristo, passam a testemunhar transformações e dizem abertamente: eu estou salvo. E isso é possível, mano? Podemos dizer isso? É possível ter a certeza da salvação? Pois bem, todas essas perguntas podem ser respondidas com o texto de Efésios 2:8. A salvação é pela graça de Deus. Isso significa que nenhum de nós, por melhor ou pior que seja, é capaz de merecê-la. Apenas a fé deve estar envolvida. Crer é o suficiente, mano. Contudo, o desenvolvimento da salvação traz consigo inúmeras evidências de transformação. Isso você vai encontrar em Efésios 4:25 até o 32. Como? Abandono da mentira,
abandono da ira, não roubar, abandonar as palavras impuras, não entristecer o Espírito Santo, abandonar a amargura, a indignação, a ira, a gritaria, calúnia e toda forma de maldade. Ser bondoso e perdoador são um dos indicadores de que a pessoa foi transformada e e ela pode se dizer que ela é salva através da fé, através da crença e através da graça. E a salvação, ela é individual? Sim, cara, com certeza a salvação é individual. Cada um de nós responderá individualmente a Deus por nossos atos, por nossas decisões, por nossas palavras. Romanos 14:12. Havia no antigo Israel um provérbio que deixava Deus muito irritado, mano. Ele dizia que os pais que cometiam os erros, os filhos pagavam a conta. E isso mudou, cara, e o Senhor determinou que cada um responderia por seus próprios atos. Se o pai errasse, o pai pagava, o filho não ia receber as consequências do pai. Ezequiel 18:20. Antigamente acreditava-se que era possível herdar a justiça ou injustiça dos nossos pais. Caso eles agradassem a Deus, a geração seguinte seria abençoada. Senão, a geração seguinte seria amaldiçoada. Pois bem, a justiça hereditária era algo muito forte em Israel, até que o Senhor encerrou essa dispensação. Com isso, em nossos dias, cada um é responsável por sua própria vida, mano. A salvação e o serviço. Embora alcancemos a salvação por meio da graça, precisamos ter em mente que o desenvolvimento, isto é, a vivência da justificação, deve apresentar alguma característica, ou seja, ela traz consigo algumas evidências práticas, como por exemplo, o serviço. O Senhor Jesus, durante seu ministério, deu bastante ênfase a isto. Jesus, como autor da nossa redenção, exige que nós, como salvos, desenvolvamos o serviço entre os nossos semelhantes. João 13:13 até o 15. Devemos ter prazer em servir. As nossas boas obras são um testemunho de que somos salvos, embora elas por si só não possam nos salvar. A salvação e o serviço estão intimamente ligados. Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, em Efésios 2:10, vai dizer isso. Sendo assim, aqueles que dizem estar em Cristo como salvos, mas em nada servem no reino de Deus, precisa fazer uma avaliação da sua confissão. Mas vamos lá, e a salvação? Será que a salvação se perde? Este é um dos maiores debates do cristianismo e já dura cerca de 1800 anos. Diversos concílios e discussões envolveram e envolvem grandes homens e mulheres de Deus. Não é possível afirmar definitivamente qual lado está completamente com a razão, embora alguns acreditem que é possível determinar. Os dois lados, cara, possuem profundos e consistentes argumentos bíblicos, e é bom deixar isso bastante claro. Por isso que é um tema tão complexo, mano. E sim, em termos gerais, eu acredito que a salvação pode ser perdida. Contudo, eu percebo que há casos específicos de predestinação, como por exemplo, Jeremias e João Batista. Eu acredito no livre-arbítrio, por diversos motivos bíblicos. Pela minha consciência, como por exemplo, Martinho Lutero diz, não é bom ir contra a consciência. E por minhas experiências pessoais com Deus também, mano. No entanto, eu não ouso afirmar que a minha visão é absoluta e eu não sou o dono da verdade. Eu apenas creio assim, beleza? Mas meus irmãos que também creem na predestinação, pode dizer o mesmo que eu, cara, e com a mesma segurança. Eu penso que este é um assunto que só será completamente esclarecido no céu. Isso porque conhecemos em parte como está escrito em 1 Coríntios 13:12. Encerro dizendo que o modelo teológico da salvação não é tão importante, mas sim o meio. Isso porque só em Jesus Cristo há salvação, seja por meio do livre-arbítrio ou da predestinação. Somente Ele pode salvar. Então não interfere muito em você pensar em estar predestinado ou livre-arbítrio, porque o que interessa é que só Jesus pode salvar. Então a conclusão de tudo isso é que a salvação é com certeza o assunto mais importante do cristianismo. Ela diz respeito ao amor de Deus pela humanidade, a manifestação da sua graça por meio de Jesus Cristo. Vimos que somente o Filho de Deus pode nos salvar e é por meio dele que nos achegamos ao Pai. Com isso eu gostaria de conhecer a sua opinião, cara. Deixe um comentário, um esclarecimento, uma dúvida, enfim, deixe a sua participação aqui nos comentários. É muito importante a sua opinião pra gente.
E deixa aí, você acha que a sua salvação ela é através do livre-arbítrio, ela é através da predestinação? Conte para nós aí a sua opinião. E se eu fui muito bem claro, deixa aí o seu like, siga a gente nas redes sociais, tem as redes sociais do YouTube que vai estar aí na descrição, o Instagram e até o nosso grupo do Telegram. Então, quiser entrar em contato com a gente, pessoal, manda um direct aí no Instagram. Eu sou o Jesse Workout e nós nos vemos nos próximos conteúdos.